Olá, olá, muito boa noite. Que saudade que eu estava de ministrar a aula. Como é que vocês estão? Bom, estamos iniciando agora uma série de lives que serão aí as lives de esquenta da nossa jornada Liberte. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gal Silva, eu sou terapeuta da TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo. Nós utilizamos um protocolo diferente das terapias de fala. Então, a terapia TRG, ela atua diretamente no seu inconsciente, através dos comandos que eu vou te trazendo ao longo da terapia, você consegue acessar. Eu costumo dizer, sabe aquele porão das casas dos Estados Unidos? Então, é o porão da sua mente, onde fica lá registrado, arquivado, momentos que você viveu e que não foram bem resolvidos, bem digeridos pelo seu inconsciente. Bom, e quando você tem situações na sua vida que não foram bem resolvidas, você acaba ficando congelada, assim, congelada nesses momentos e vai gerando comportamentos, crenças limitantes que te impedem de viver seus sonhos, de realizar seus projetos, de ser uma mulher próspera em todas as áreas da sua vida. Então, essa sou eu. Eu posso te ajudar a você se desbloquear, se destravar, onde seu inconsciente te deixou. E vocês sabiam que existem feridas? Sim, feridas emocionais provocadas muito na fase da infância. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a ferida da rejeição. Então, para você que está chegando, seja muito bem-vinda. Eu vou dar boas-vindas aqui a Aninha Cláudia, a Carla Luísa, são minhas cunhadas, eu agradeço todo o apoio e são minhas clientes também. Ontem eu expliquei aqui no Instagram que eu posso sim atender pessoas que são da minha família, porque diferente da terapia da fala, onde com esse método as pessoas têm que desabafar, falar o tempo todo para que vá se resolvendo as suas questões internas, com a TRG, a terapia de reprocessamento generativo, é diferente. Você não precisa falar aquilo que você não quiser falar. Então, sim, é possível atender pessoas conhecidas, pessoas próximas, porque elas não precisam ficar constrangidas de serem obrigadas a falar sobre algo que elas não querem. Tá bom, pessoal? Bom, me apresentei, sou terapeuta da TRG, como eu falei, e eu quero conversar com vocês sobre comportamentos que muitas vezes a gente tem na nossa vida e eles se apresentam em forma de compulsão alimentar, roer unhas, ansiedade, até depressão. E a gente não entende de onde vem essas questões aí emocionais e que se reverberam, né? Elas se apresentam nesses modelos de comportamento. Sabe, até a necessidade que às vezes tem de se desculpar o tempo todo, isso também pode estar ligado a questões emocionais. E hoje eu quero falar sobre, inclusive, situações que você atrai para a sua vida. Relacionamentos complicados, um ciclo de escassez financeira. Você sabia que isso pode sim ter relação emocional? Isso está ligado ao seu inconsciente. Nós costumamos utilizar o exemplo do iceberg. Então, lá no iceberg você tem a ponta, né, aquela que está acima do nível do mar, e você tem a maior parte do iceberg que está abaixo do nível do mar. Imagine que essa ponta que está acima do mar, visível, é o seu consciente, essa parte da sua mente, digamos assim, em que você consegue perceber tudo à sua volta, você tem clareza de tudo que está acontecendo. Já a parte de baixo, que é a maior, não é verdade, do iceberg, é o seu inconsciente. É essa outra parte da sua mente, onde ficam ali arquivadas essas memórias, as dores, tudo que você viveu. E só para te dizer, gente, vocês acreditam? Nós somos regidos comportamentalmente, a nossa mente muito mais pelo inconsciente do que o consciente.
Estudos revelam que nós somos regidos cerca de 90, sim, gente, 95% pelo inconsciente e apenas 5% pelo inconsciente. Então, esses comportamentos que eu citei aqui para vocês, a compulsão alimentar, vícios, roer unha, ansiedade, tudo isso está ligado a processos que você viveu e que não foram bem resolvidos e vem aí na forma desses tipos de comportamentos. E eu quero falar que a maior parte das situações não resolvidas aconteceram na nossa infância. Por quê? A gente não tinha muita clareza do que estava acontecendo conosco naquele período. E acreditem ou não, tem muita relação também com os nossos pais. É pra gente ficar achando culpados? Não, não é pra você culpar ninguém. A Bíblia, ela é muito completa, né? E ela nos traz que a luz, quando ela vem, ela ilumina o caminho. Jesus é a nossa luz. E aqui eu vou utilizar a metáfora de quando a gente faz a terapia, nós podemos iluminar essa área escura da nossa mente, que é o inconsciente, e a gente começa a ter clareza de qual relação tem comportamentos e crenças, onde que está a raiz dessas situações mal resolvidas. E hoje nós vamos falar de uma ferida, que é uma das mais comuns, aqui a maior parte das pessoas tem, que é a ferida da rejeição. Essa ferida muito comum acontece ou porque as pessoas foram rejeitadas por um, né, dos pais, o pai ou a mãe, por amigos ou por algum parceiro amoroso. E o que acontece como consequência? Tem uma influência muito grande com relação aos relacionamentos. Vai gerar incapacidade de estabelecer relações saudáveis. Vocês acreditam? Muitas vezes atrai uma pessoa que acaba lhe rejeitando, abandonando, porque essa ferida emocional da rejeição, ela não foi curada. E pode levar a pessoa que tem essa ferida a se sentir constantemente inadequada. Ela acaba desconfiando de todo mundo, ela se sente até incapaz de confiar em Deus. Gente, é tão sério isso, que hoje a gente vê muito ataque, né, nas famílias, e como a figura paterna, ela tem sido muito atacada. Por quê? Deus usou essa analogia dessa figura de pai, né, que nós temos, e a gente pode chamar Deus de pai. Só que quando a gente tem uma imagem manchada da nossa figura de pai, né, o paterno nosso, isso acaba influenciando no nosso relacionamento com Deus. Deixa eu dar aqui boa noite para Rosângela, para Cat, sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença de vocês, permaneçam aqui. Hoje nós estamos falando sobre a ferida emocional da rejeição, o que ela provoca, quais são as consequências, as possíveis raízes e como que a gente pode tratar, tá certo? E eu estou falando de como essa ferida da rejeição provocada aí por pais, amigos e parceiros amorosos pode gerar essa incapacidade de estabelecer relações saudáveis e levar a pessoa a se sentir constantemente inadequada, desconfiada e incapaz de até confiar em Deus, que Deus é o nosso pai. Vocês entendem? A figura de pai manchada aqui na Terra tem uma ligação emocional que pode sim impedir essa relação com Deus. E quais são os impactos? Olha só, eu vou fazer essa série de lives começando hoje até anteceder a nossa jornada. Dia 31/7, dia 1º/8, eu lanço aqui a jornada Liberte-se, onde eu vou trazer as feridas emocionais mais comuns da infância para te dar clareza sobre situações que você vive hoje na fase adulta e você não tem às vezes noção de que pode estar ligado ao seu emocional. E essas lives e todo o conteúdo que eu trouxer aqui no meu Instagram ao longo desse período, eu vou tocar em 3 áreas, né? Eu priorizei aqui 3 áreas para trabalhar com vocês. De como as feridas emocionais, principalmente do que ocorreu lá na nossa infância, vai influenciar os nossos relacionamentos
a nossa prosperidade financeira e o nosso crescimento espiritual, a nossa relação com Deus. Já que eu falei da rejeição, ela é provocada por pais, né? Pelo abandono dos pais, abandono de um parceiro ou de amigos. Isso pode afetar diretamente os seus relacionamentos que você vai ter. E vai fazer com que essa pessoa que sofreu rejeição, até situação, gente, de bullying sofrido na escola, é uma situação de rejeição. E isso, quando está ligada, principalmente a figura do pai e da mãe, a pessoa sofreu lá uma rejeição, né? Seja na fase de bebê, seja na fase lá de criança, faz com que essas pessoas que sofrem com essa ferida, elas atraiam parceiros que reforçam esse sentimento. A gente não entende muitas vezes, tem mulheres que dizem assim, eu tenho o dedo podre, todo homem que eu escolho para me relacionar ou me trai, ou me abandona, ou me rejeita, precisa investigar. Por quê? Quando o nosso inconsciente tem essas situações, essas feridas não resolvidas, acontece o que a gente chama dos ciclos geracionais. Para quem é cristão, vai entender mais ou menos quando a gente ouve falar sobre maldição hereditária. Na minha família tem uma maldição hereditária, todas as mulheres são traídas, os casamentos não dão certo, sabe por quê? Na terapia, a gente vai ver essa relação com o inconsciente, com aquilo que está guardado lá e que vai repetindo os padrões. Então, quando uma mulher, né, um homem, começa a atrair para si relacionamentos de pessoas que o rejeitam, de pessoas que abandonam, se for investigar, tem essa ferida emocional da rejeição, do abandono. E isso tende a se repetir, porque o nosso inconsciente, ele busca a felicidade. Então, se não ficou claro, ele não entendeu alguma coisa que aconteceu, como essa situação da rejeição, a pessoa fica presa lá nesse passado e tende à repetição. Ele está buscando entender. A criança lá presa que foi abandonada está buscando entender o que aconteceu. Eu costumo dizer para as minhas clientes, né? Tem algumas delas aqui assistindo a live. O nosso inconsciente, ele é atemporal, pessoal. Ele não tem passado, ele não tem presente, ele não tem futuro. Quando eu peço, reprocesse as memórias mais dolorosas dos 0 aos 10 anos. E a pessoa começa a sentir um aperto no peito, um processo ansioso, uma dor de cabeça, e revivendo aquela memória, pro inconsciente está acontecendo naquele momento. E à medida que ele vai trabalhando, que vai descongelando, nós amadurecemos na nossa idade cronológica. Hoje eu tenho 30 e poucos, não vou dizer quanto que eu tenho. Tenho 31. Mas o meu inconsciente, ele não tem 31 junto comigo. Por quê? Ele foi ficando preso lá nas situações mal resolvidas da minha vida, que inclusive eu faço terapia também, gente. Eu tenho uma terapeuta que me atende, porque nenhum de nós, né, está livre de que isso aconteça com a gente, de algo que não foi bem digerido. E eu já tratei tanto tema, depois eu posso trazer aqui algumas situações que eu me sinto à vontade, né, de compartilhar com vocês, desde escassez financeira, uma autoimagem que às vezes eu me olhava, sabe, essa mulher guerreira, forte, que alguns me veem, eu me via como uma menina, e quando eu fui reprocessar, eu estava presa lá na minha fase da adolescência, que assumi um monte de responsabilidade. Minha mãe dizia, menina, você quer abraçar o mundo. E na verdade essa situação era eu amadurecendo cedo demais. E aí eu fiquei presa lá nesse passado. O inconsciente ficou preso lá nesse passado. E toda vez que eu olhava aqui minhas imagens no Instagram, via essa menina fragilizada. E como eu estou me libertando de tudo isso, aí o que acontece com o inconsciente? Ele vai se descongelando. Quando eu acabo um reprocessamento com uma cliente, elas diziam assim, nossa, tô me sentindo mais leve, tô me sentindo aliviada. E algumas dizem, eu mesma já vivi a sensação de descongelamento. Você
é como se você estivesse se desprendendo, uma liberdade acontecendo. É esse desprendimento de algo que você estava lá preso. É incrível demais. Bom, e nos relacionamentos, para quem tem a ferida da rejeição e do abandono, vai fazer com que essa pessoa escolha e atraia parceiros que reforçam a rejeição e o abandono. E mantém isso em ciclos abusivos e infelizes. Essa pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem um medo constante do abandono. O que ela vai fazer? Ela tem uma necessidade desesperada de agradar o outro, para que ela não seja rejeitada e não seja abandonada novamente. Sabe, relacionamentos muitas vezes abusivos que tem por aí, e que a gente não entende, porque a mulher se permite a isso, né? Mas ela não sai porque ela não quer, ela gosta de viver desse jeito. A gente não deve julgar o outro porque a gente não sabe o passado das pessoas. E quando a pessoa tem essa ferida, que nós estamos tratando do tema de hoje da rejeição, ela luta para que ela não seja abandonada. Embora ela atraia parceiros, relacionamentos desse jeito, ela se mantém ali e muitas vezes sendo de forma abusiva mesmo, essa é a palavra, mas ela faz de tudo para agradar o outro, para que ela não sofra novamente com a rejeição. Conhecem alguém assim? Sempre a gente conhece, né? Bom, falei dos relacionamentos, agora eu vou falar como isso afeta as suas finanças. Bom, nas finanças vem em forma de falta de merecimento. Vocês já ouviram falar? Sabe aquelas situações em que você não investe em você, tem até um valor, mas não compra uma roupa melhor, não vai em um bom restaurante, eu não posso, eu não quero gastar com isso agora. E às vezes você tem até a condição, mas você acha que você não merece. Gal, eu não penso assim a meu respeito, mas isso é inconsciente, sabe? Não tá aí revelado pra você. Então, quando a pessoa tem essa falta de merecimento, um ciclo de escassez, ela se sente até culpada, vocês acreditam? Por ganhar dinheiro. Pensa que não merece a estabilidade financeira. E aí fica repetindo a escassez financeira. E você pode dizer, mas como assim medo, né, de ganhar dinheiro? Nós temos uma tendência ao pertencimento. Então, se essa pessoa vem de um relacionamento em que ela foi abandonada, em que ela foi rejeitada, o inconsciente vai ficar repetindo aqueles ciclos e atraindo relacionamentos nesse sentido, para que a pessoa repita a mesma ação que aconteceu com ela. E é nesse processo de repetição que ela quer honrar aquilo que aconteceu. Mas como assim? É um absurdo, né? A gente pensar sobre isso. Mas sim, gente, acontece. E muitas vezes a gente não prospera, a gente não cresce financeiramente, porque a gente fica preso querendo honrar, pertencer àquele núcleo que nos gerou. E isso faz com que a gente não possa progredir. Então, comecem a pensar sobre isso. Falei dos relacionamentos. Nas finanças, essa ferida vem em forma de falta de merecimento e agora na vida espiritual. Olha só o que acontece com a tua vida espiritual se tem essa ferida emocional da rejeição. É mais difícil para confiar em Deus. Ou se permitir sentir o amor incondicional. O amor incondicional de Deus, aquele que nos preenche. A pessoa que foi rejeitada ou abandonada, ela vai pensar o seguinte: como assim? Como assim alguém é capaz de me amar incondicionalmente e se eu já sofri abandono? Eu não mereço esse amor. Então ela vai começar a se bloquear para viver, para se permitir viver esse amor de Deus. Ela se sente indigna. Como é que eu, que já fui abandonada, posso ser digna desse amor? E acaba criando uma barreira no relacionamento com Deus. Quando a gente está passando, a gente costuma dizer, né, que é cristão, por lutas, tribulações, por provas, e a gente costuma falar assim, quando eu digo pro outro, confia, quando é a vez de dizer pro outro, confia, é muito mais fácil, mas quando chega a nossa vez de confiar no meio do conflito, no meio das situações difíceis, por quê
que é difícil a gente se entregar plenamente ao Senhor. Às vezes tem situações mal resolvidas dentro de nós. Vocês não têm noção, assim, como a minha relação com Deus melhorou depois que eu comecei a fazer terapia. Que eu fui me permitindo confiar plenamente, me jogar nos braços do Pai. Porque tinha alguma coisa relacionada à confiança, a querer ter o controle das coisas, a querer pensar que eu podia ter o controle sobre alguma coisa. Então, até a sua confiança com Deus pode estar abalada porque tem uma ferida emocional aberta. Bom, para quem tá chegando, meu tio Nerivaldo Costa, que acabou de chegar, Deia, Andréia também que chegou. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre a ferida emocional da rejeição. Falei da possível raiz, das consequências e impactos nos relacionamentos, na vida financeira, no relacionamento com Deus. E agora eu quero falar sobre passos para se libertar. Fique até o final dessa live, ela já tá acabando, eu não vou me estender. Beijo, Andréia. Eu não vou me estender e eu quero fazer uma prática com vocês. Estamos combinadas? O primeiro passo para você se libertar desse sentimento de abandono, desse sentimento de rejeição, é identificar a raiz. É olhar para o seu passado, a começar lá da mais tenra idade. Tem pessoas que às vezes, gente, era só um bebezinho dentro da barriga da mãe e sofreu a rejeição desde a barriga, o abandono desde a barriga da mãe. Minha querida cunhada e cliente, as terapias realmente têm me ajudado muito. É possível ver, né, o quanto ela está mais leve, mais feliz, conseguindo ser mais resiliente aí em meio às dificuldades que se apresentam, que são naturais da vida. E quando você identifica a raiz, ao olhar para esse passado, você precisa refletir os momentos em que você se sentiu rejeitada ou abandonada. Como eu falei, pode acontecer desde o ventre da mãe até situações, às vezes, que podem ultrapassar a infância, na adolescência, na juventude. E precisa reviver essas memórias. O segredo para se libertar das feridas emocionais que eu vou trazer ao longo aqui desse processo é reviver as memórias dolorosas. Tem gente que costuma dizer, eu conheço gente que diz assim, é melhor não mexer nisso, deixa isso lá abafado, o que eu vou fazer? Vou abafar. E à medida que você abafa, a situação não se resolve, mas ela explode de outra forma, explode com um sintoma no corpo, explode com um comportamento indesejado, com uma crença que não te leva a prosperar na vida, em todas as áreas que você precisa prosperar. Então, o segredo não é abafar, o segredo é reviver. O professor, né, o idealizador desse protocolo da TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo, ele diz, doer agora para não doer nunca mais. E quando você acessa essas memórias, você precisa começar a lembrar de relacionamentos anteriores que você teve. Qual foi o relacionamento mais doído que você teve, que você sofreu uma rejeição e que você sofreu um abandono? Vamos fazer uma prática agora? Olha só, eu quero convidar as pessoas que estão aqui comigo ao vivo, que vocês estejam aí em um lugar tranquilo, em um lugar calmo. É só um começo, tá? Porque quem é minha cliente sabe que a gente precisa de muito mais tempo. Mas dá pelo menos para você encontrar a raiz agora nessa live aqui comigo. Encontraram um lugar calmo, um lugar tranquilo para você fazer essa técnica de encontrar a raiz, caso você tenha essa ferida emocional da rejeição e do abandono e o quanto ela impacta e prejudica seus relacionamentos, suas finanças e sua vida espiritual. Você vai respirar fundo. Inclusive, essa técnica de respiração que eu vou te ensinar agora é para os momentos que você estiver em crise de ansiedade, em que você sentir que está perdendo o controle. Você precisa respirar fundo. Quando a gente está ansioso demais, a nossa respiração é curta. Revela, né, que nós não estamos bem naquele momento. Então, não oxigena todo o seu cérebro, todo o seu corpo. A gente precisa oxigenar todo o corpo.
Então, você precisa respirar fundo até você sentir, assim, a sua barriga, né? É o diafragma, tecnicamente, que a gente chama, encher de ar. Então, você vai respirar fundo. Coloca até a mão na barriga, assim, se quiser, primeiramente, pra sentir, ó, a barriga encher de ar. E vai soltar o ar pela boca lentamente. E pra você ainda ficar mais calmo, coloca as palmas das mãos viradas pra cima. Porque quando as palmas das mãos estão viradas para baixo, indica tensão para o seu inconsciente. Com as palmas das mãos viradas para cima, indica para ele que você está no momento mais relaxada. Então, você vai respirar 3 vezes, profundamente, enchendo a barriga de ar e soltando o ar pela boca. Vamos fazer juntas? Mais uma vez. Agora, você vai fechar os seus olhos. Esteja em um lugar tranquilo. Para quem tá chegando, Ivonete, massoterapeuta Ivonete, nós vamos fazer uma técnica, uma prática para você descobrir se você tem a ferida da rejeição, que eu expliquei nessa live quais são os impactos, a possível raiz e como a gente pode se libertar. Então, você vai fechar seus olhos e o comando é o seguinte: queridas ou queridos, voltem agora na memória mais antiga que você conseguir. Pode ser lá na barriga da sua mãe, pode ser quando você era bem novinho ou novinha. Quando foi pela primeira vez que você se sentiu rejeitado ou abandonado? Respira fundo, volta lá, nessa memória mais antiga possível, de quando você foi abandonado ou rejeitado. Eu vou te dar alguns minutinhos para você voltar e você precisa reviver essas memórias, combinado? Quem estiver fazendo a prática comigo, se você conseguiu reviver uma memória, você vai colocar assim para mim aqui, ó, concluído. Que eu vou saber que você fez a prática e que você achou alguma memória. Você precisa buscar nos teus relacionamentos, com sua mãe, com seu pai, algum parceiro, algum amigo, as situações da escola, de bullying, de rejeição. Revive essa memória, como a criança lá ou como a adolescente, rejeitada, abandonada. Concluído? Enquanto vocês ainda estão fazendo, eu vou trazer um relato aqui de uma cliente recente que ela me apresentou o seguinte: Gal, eu revivi uma memória agora e eu lembrei de uma rejeição que eu sofri na época de escola, por ser cristã, por usar saia, por ter uma imagem que para as pessoas era muito cafona. Então elas me rejeitavam dos grupos, das atividades que tinha para participar na escola. Foi o primeiro sentimento de rejeição. É doído, né? Mas é como eu tô te falando, vai doer agora para não doer nunca mais. Respira mais uma vez, profundamente. Solta o ar lentamente pela boca. Se permita viver esse momento, se permita. Volte agora e vamos ver se a raiz está nesse primeiro reprocessamento que você fez. Tente voltar desde a barriga da sua mãe. Imagine, Gal, mas eu nem sei, mas imagine sua mãe grávida de você. Será que foi lá? Será que foi lá o primeiro momento que você foi rejeitada na vida? Respira fundo e você tem alguns minutinhos para reviver essa memória. Quando você concluir esse segundo reprocessamento, vem aqui no chat e diz concluir ou concluído.
Encontraram alguma memória? Me conta aqui no chat. Estão fazendo? Ok, concluído. Olha só. O segredo para você se libertar da rejeição é quando você encontrar essa raiz, que foi o primeiro momento que você foi rejeitada. Para algumas pessoas foi na barriga da mãe. Para outras foi quando era muito pequenininha. Para outras já foi na escola. Você vai encontrar a raiz. A raiz é o quê, Gal? É o meu primeiro momento de rejeição, de abandono que eu sofri. E aí você precisa reviver essas memórias várias e várias vezes. Gal, dói, machuca, eu entendo. Só que é doer agora, né, Ana? Para não doer nunca mais, para não doer mais depois. Revive e eu ainda vou te dar mais um comando. Você vai começar a puxar, sabe aquele novelo de lã meio embolado? Você vai começar a puxar depois que você encontrar a raiz, todas as outras situações em que você foi rejeitada, em que você foi abandonada nos teus relacionamentos. Porque o inconsciente, ele vai repetindo e fazendo a gente reviver os ciclos de abandono. E a gente precisa se libertar. E a gente repete os ciclos enquanto a gente está lá congelada. Ou você está congelada, como o bebezinho lá na barriga da mãe que sofreu a rejeição, ou está congelada lá na escola. Gal, sou eu, pessoa, assim, o meu pensamento lá congelado é o teu inconsciente congelado. Se você não se permitir se libertar, você vai ficar congelado e vai repetir os ciclos do abandono e da rejeição. Gal, olha só, não sei se está trazendo clareza. No meu relacionamento sofri atualmente rejeição, abandono, fui traída, porque aconteceu alguma coisa lá na tua infância muito similar e tem a tendência da repetição. Eu vou fazer mais uma vez, mas isso daqui, gente, com as minhas clientes no processo individual, o resultado com certeza é outro e muito melhor, mas eu já quero te trazer resultado aqui nessa live, mesmo que gratuita, para que você comece a sentir que é possível o processo de libertação. E o comando é, quem tá fazendo a prática comigo, respira fundo, enche a barriga de ar, palma da mão virada para cima, solta o ar lentamente pela boca. Quando você estiver preparada, feche seus olhos e volte nas memórias desde a raiz que você encontrou do primeiro momento que você sofreu rejeição e todos os outros momentos de rejeição que você sofreu na vida. Eu vou te dar alguns minutinhos e eu volto para fazer um último comentário sobre isso. Quando concluir, me avisa aqui que concluiu. Quem achou a raiz? Quem descobriu o primeiro momento? Alguém aqui que fez essa prática com a gente agora, quem aqui conseguiu descobrir o primeiro momento que você sofreu rejeição e que você sofreu abandono? Aí você vai colocar aqui no chat pra mim. Eu descobri a raiz, pra eu saber. Você descobriu qual foi o primeiro momento de rejeição que sofreu na vida? Primeiro momento de abandono? Coloca aqui pra mim assim, se você descobriu a raiz. Eu descobri a raiz. Pra quem chegou depois, o que é a raiz? A raiz foi o primeiro momento que você
teve esse sentimento em você? Me senti abandonada, me senti rejeitada. Fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelo meu pai. Na barriga da minha mãe, meu pai abandonou minha mãe e eu me senti abandonada. Na escola eu sofri bullying, fui rejeitada por ser cristã, né? Por usar tal roupa. Fui rejeitada por ser de tal forma. Olha, a Ana conseguiu descobrir a raiz. A raiz é o primeiro momento. Olha que a Ana diz, que revelador. É mais profundo do que eu pensei. E vocês vão